Avivamento e sua urgente necessidade na igreja hoje. Capítulo 2. Obstáculos ao avivamento. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gênesis 26, versos 17 e 18. Este incidente na vida de Isaque tem muito a nos ensinar em nossa consideração de toda a questão de avivamento. O quadro nos mostra Isaque enfrentando um problema, uma dificuldade. Se vocês lerem o contexto, verão que ele tinha vivido em outra parte do país e Deus o tinha abençoado sobremaneira. Abençoado tanto que Isaque se tornou alvo de inveja por parte daqueles que viviam ao seu redor, e eles o forçaram a se mudar. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Gênesis 26, verso 16. E assim Isaque foi forçado a se mudar com a sua família e todos seus servos, posses e bens. Então ele chegou a este vale de Gerar e decidiu habitar ali. Naturalmente, no momento em que ele chegou ali, ele enfrentou uma necessidade urgente e desesperada: a necessidade de água. Quero enfatizar isso porque a necessidade, em outras palavras, era por algo que é absolutamente essencial à vida, além de ser essencial ao seu bem-estar. Ele não estava simplesmente enfrentando o problema de buscar um lugar agradável onde armar suas tendas ou erigir uma moradia para si mesmo. Ele não estava em busca de entretenimento ou luxos, nem em busca de qualquer tipo de acessório para a sobrevivência. A chave desta história é que ele estava em busca de algo que é absolutamente essencial e sem o qual a vida não pode ser mantida. Enfatizo isso porque, como já mencionei, a primeira coisa que precisamos compreender a respeito da situação em que nos encontramos hoje é a sua natureza desesperadora. É urgente, em outras palavras, creio que o problema com a igreja hoje em dia é que ela não compreende, como deveria, que a sua necessidade primária, a sua urgente necessidade no momento, é a necessidade de vida. O problema que nos confronta não é um problema de métodos ou de organizações ou de fazer leves adaptações aqui e ali, ou melhorar as coisas um pouco ou mantê-las atualizadas, ou qualquer coisa assim. Creio que estamos reduzidos à questão básica. O problema da sociedade hoje em dia não é um problema superficial, é um problema muito profundo, radical. Toda a perspectiva da vida está envolvida. E aqueles que observam a situação com seriedade, como vocês sabem, estão assustados com o que está realmente acontecendo. Um profissional médico de renome, acusado de ser retrógrado e antiquado, afirmou recentemente que ele quase desejaria estar morto ao contemplar certas coisas que estão acontecendo. Tão assustado estava o homem diante da tendência e direção que a vida estava assumindo, que ele expressou os seus sentimentos dessa forma drástica. Ora, essa é a situação, e é a situação que a igreja está confrontando. Não há dúvida de que temos vivido do prestígio do passado. Viajando pelo país e observando as congregações, vocês poderão notar isso imediatamente. É possível levarmos as coisas por um certo período de tempo na base da tradição, ou costume, ou hábito, mas o ponto vai chegar em que não teremos mais reservas sobrando e então compreenderemos que estamos enfrentando algo absolutamente básico e fundamental. E essa, como eu disse, é a situação da igreja cristã hoje.
Realmente estamos na posição deste homem, Isaac. O problema que enfrentamos é a necessidade de vida em si. A necessidade desse poder e vigor fundamental em cada atividade da igreja, que realmente pode exercer um impacto sobre o mundo e fazer algo vital e drástico em relação à direção e tendência que vemos na época atual. A necessidade de vida, a necessidade de poder, a necessidade do Espírito Santo. Há épocas na vida da igreja em que somente um ajustamento aqui e ali é o que é preciso. Mas esse não é o problema hoje. Esta não é uma questão insignificante, não é uma questão secundária que está em jogo no momento. É a própria vida da igreja. É a questão de uma perspectiva espiritual sobre a vida, em contraposição a tudo o que é representado pelo mundo. Pois bem, a grande lição que nos é ensinada aqui é esta. O que foi que Isaac fez quando se viu frente a frente com esta necessidade? Aqui está nossa mensagem. E observem, antes de tudo, o que ele não fez. É tão significativo e tão importante que entendamos isso. Ele foi forçado a sair de onde estava. Foi forçado a se mudar. Ele tem família, posse, servos e animais. E se eles não encontrarem água logo, então a sua vida vai chegar ao fim. Eles perecerão. O que então ele faz quando se encontra face a face com esta necessidade? Notem que ele não manda buscar exploradores, não manda buscar adivinhos nem homens que são peritos em descobrir novas fontes de água. Não! A mensagem é que Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Aqui, novamente, está uma mensagem que certamente é muito necessária. Pois, quando olhamos para a igreja em geral, o panorama parece ser exatamente o contrário do de Isaac. O tipo de coisa que vocês podem ler constantemente nas revistas e nos livros religiosos é este. O que precisamos, eles dizem, é de uma mensagem para esta idade atômica, ou uma mensagem para este segundo período elisabetano. E, portanto, precisamos nos dedicar a uma busca pela verdade, uma busca pela mensagem necessária nesta hora. Então chamamos os exploradores, buscamos os cientistas, olhamos para os filósofos, e a psicologia também tem uma contribuição a fazer. Buscamos as mais recentes revelações do conhecimento, queremos os últimos avanços da ciência e da cultura em todas as formas. A ideia é que o mundo está numa situação muito séria e, portanto, convém a todos os homens de entendimento que se reúnam e combinem os seus recursos. Convoquem um congresso das religiões do mundo, congreguem todos que tenham uma religião e adorem a um Deus, qualquer tipo de Deus. Na época atual, a coisa que é mais óbvia a respeito da vida da igreja em geral é a multiplicidade de consciências. E aí estão tentando encontrar a fórmula, tentando descobrir alguma palavra, tentando descobrir alguma mensagem. Estamos na era atômica, dizem, e precisamos de uma mensagem para ela. E assim por diante. Em vez de fazermos o que Isaac fez, estamos chamando os exploradores, os adivinhos, tentando ver se conseguimos descobrir uma fonte de suprimento de água em algum lugar que nos capacite a sobreviver. Não, a ênfase nestes versículos é, eu repito, que Isaac não fez nada disso. Todavia, o que ele fez foi isto. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Por que ele fez isso? Bem, eu acho que a sabedoria disso está perfeitamente clara e é bem óbvia. Isaac compreendeu que a sua situação era tal que não havia tempo para experimentação. A situação era tão urgente que se eles não tivessem água e não tivessem logo, todos iriam perecer. E nessa posição, o seu argumento foi o seguinte: não há necessidade de explorarmos e mandar buscar adivinhos. Meu pai Abraão habitou nestas áreas antes, e se havia uma coisa que o caracterizava acima de tudo, foi que ele era um perito nesta questão de achar água e cavar poços. Se vocês lerem a história de Abraão nos capítulos anteriores de Gênesis, entenderão exatamente o que quero dizer com essa declaração. Isaac sabia que Abraão tinha encontrado água em todos os lugares por onde passou.
Ele sempre fora bem-sucedido e cavou os seus poços, e sempre teve abundância de água. Então Isaac disse: minha responsabilidade imediata é assegurar que tenhamos um suprimento de água. Assim que tivermos um suprimento, e um suprimento certo e seguro, então, se quisermos, poderemos explorar, poderemos procurar outras fontes de suprimento, poderemos experimentar. No entanto, o homem que faz experimentações em meio a uma crise é um tolo. A primeira coisa a fazer é se certificar de que vocês têm um suprimento garantido, que tem esta fonte vital que os capacitará a sobreviver, e então talvez possam fazer todas essas outras coisas. Creio que este foi o raciocínio de Isaac. Ele disse: meu pai esteve aqui. Agora, onde foi que ele cavou esses poços? Vocês podem ir lá com confiança, porque acharão água ali. Então ele foi até os poços de água que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Isto, então, inevitavelmente nos traz ao nosso tema. Eu gostaria de apresentar como um princípio que há grande valor na leitura da história da igreja e no estudo do passado, e nada, certamente, é mais importante para nós atualmente do que ler a história do passado e descobrir a sua mensagem. Sugiro que deveríamos fazer isso pelas mesmas razões que levaram Isaac a abrir novamente os poços que tinham sido cavados no dia de Abraão, seu pai. Ignorar o passado é uma atitude muito tola. O homem que ignora o passado e presume que os nossos problemas são novos e que o passado, portanto, nada tem a nos ensinar, é um homem que não somente é ignorante quanto às Escrituras, mas também é ignorante quanto a algumas das maiores lições da história secular. No entanto, eu acho que vocês concordam comigo que esta é a mentalidade que está governando a perspectiva da grande maioria das pessoas na época atual. A pressuposição básica é que os nossos problemas são novos, que eles são singulares e que a igreja e o mundo nunca foram confrontados por tais problemas antes. Agora, há uma coisa muito interessante a respeito do ano de 1959. Ele é, como já mencionei, o centenário do poderoso derramamento do Espírito de Deus que foi experimentado nos Estados Unidos, na Irlanda do Norte, no país de Gales, na Escócia e até mesmo em parte da Inglaterra. Porém, também é o centenário da publicação do famoso livro de Charles Darwin, intitulado A Origem das Espécies. E não há dúvida de que é o livro de Darwin que está governando a perspectiva da grande maioria hoje em dia, não só no mundo, mas também na igreja. A filosofia darwiniana, naturalmente, em sua essência, é a questão da evolução, que diz afetar todos os aspectos da vida. O próprio Darwin não estava muito preocupado com isso. Todavia, os seus co-tutores, pessoas como Huxley e ainda mais talvez o filósofo Spicer, se apropriaram desse princípio. Eles disseram, na verdade, aspas, isto se aplica a todos os aspectos da vida, este progresso, este desenvolvimento, este avanço. Tudo está se movimentando em direção ascendente, movendo-se para a frente e, portanto, em qualquer ponto específico, você está necessariamente numa posição superior à que estava antes. Fecha aspas. É evidente que a igreja se apropriou dessa ideia e, portanto, ela tende a argumentar que a nossa posição no século XX é essencialmente diferente de qualquer posição em que estivemos antes. Então, à vista disso, devemos ignorar o passado, podemos esquecê-lo, ele não pode nos ajudar. O passado não foi confrontado por nossos problemas e dificuldades. Ele não tem o nosso conhecimento e assim por diante. Por isso, a perspectiva e mentalidade hoje em dia é uma de oposição a voltar atrás e reabrir os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Ora, essa é, de todas as falácias, a mais fatal. E por estas razões, Deus ainda é o mesmo. Deus é o mesmo hoje que foi 100 anos atrás. De fato, Deus ainda é o mesmo que era 1000 anos atrás, e 2000 anos atrás, e 4000 anos atrás, no tempo de Abraão. Deus é de eternidade a eternidade. Ele não muda. Entretanto, não só isso é verdade, mas também é verdade que o homem ainda é o mesmo. Se pudesse ser estabelecido que Deus é, de certa forma, diferente,
e que o homem igualmente é diferente, de certa forma, eu estaria pronto a atentar para este argumento que presume que os nossos problemas são singulares e que, portanto, não devemos olhar atrás. Contudo, o homem ainda é precisamente o mesmo que sempre foi. Para mim, é quase inacreditável e incompreensível que alguém que tenha lido a Bíblia, ou mesmo a história humana, pudesse contestar isso, por um segundo que fosse. Como somos superficiais em nosso pensamento, presumimos que, porque o homem pode viajar de avião e dividir o átomo, ele é de alguma forma diferente dos seus antepassados, que não podiam fazer essas coisas. No entanto, o homem em si não mudou. O homem em si pode ser descoberto se examinarmos como ele pensa, pelo que ele realmente se interessa, como ele age. E o homem hoje em dia está primária e fundamentalmente interessado nas mesmas coisas que o interessavam há 4.000 anos, na época de Abraão. Se tão somente lermos os jornais, veremos que os interesses principais do homem ainda são comer, beber, guerras, sexo e prazeres de vários tipos. Todos estão ali no Antigo Testamento, e o homem ainda está fazendo as mesmas coisas. Vejam os grandes problemas sociais que estamos enfrentando hoje em dia, e vocês encontrarão todos eles na Bíblia. Roubo, violência, ciúme, inveja, infidelidade, divórcio, separação, perversão, todas essas coisas estão na Bíblia. Esses são os problemas do homem hoje, como sempre foram. Então, não estamos enfrentando um problema novo. Abraão tinha o problema de ter que encontrar água. Isaac tinha precisamente o mesmo problema. As diferenças são superficiais, são irrelevantes e são imateriais. Deus permanece o mesmo, o homem permanece o mesmo, sim, e o Novo Testamento nos lembra de que a solução do problema permanece a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 3, verso 8. Por essa razão, parece-me que não há nada tão irremediável quanto esta tácita pressuposição do homem moderno, em seu arrogante orgulho e presunção de que ele é de alguma forma diferente e que os seus problemas são novos e total e essencialmente diferentes daqueles enfrentados por seus antepassados. Não, ouçam a sabedoria de Isaac, vejam a urgência da situação e se lembrem de que Abraão era um homem que sabia o que ele estava fazendo. A história do passado tem muito a nos dizer. O que então ela nos diz? O primeiro princípio é este. Se vocês olharem atrás, através da história da igreja cristã, vocês imediatamente descobrirão que a história da igreja não tem sido uma linha reta, um registro horizontal de realizações. A história da igreja tem sido uma história de altos e baixos. Está ali, bem na superfície, para todos verem. Quando lemos a história do passado, descobrimos que tem havido períodos na história da igreja quando ela foi cheia de vida, de vigor e de poder. As estatísticas provam que as pessoas lotavam a casa de Deus. Multidões de pessoas ansiosas e ávidas por pertencer à igreja cristã. Contudo, a igreja era cheia de vida e tinha grande poder. O evangelho era pregado com autoridade. Grande número de pessoas eram convertidas regularmente, dia após dia e semana após semana. Os cristãos se deleitavam na oração. Não era necessário empurrá-los para as reuniões de oração. Na verdade, não era possível mantê-los longe delas. Ninguém queria ir para casa e ficava orando a noite inteira. Toda a igreja estava cheia de vida, de poder, de vigor e de força. Homens e mulheres relatavam ricas experiências da graça de Deus, visitações do seu espírito, um conhecimento do amor de Deus que os emocionava, os comovia e os fazia sentir que isso era mais precioso do que o mundo todo. E em consequência de tudo isso, toda a vida do país foi afetada e transformada. Eu poderia lhes dar exemplos intermináveis disso, mas vou mencionar apenas um, que é talvez o mais notável de todos. Refiro-me ao despertamento evangélico de 200 anos atrás. Muitos historiadores seculares concordam que foi o despertamento evangélico da época de Whitefield e dos Wesley
que provavelmente salvou este país de uma experiência semelhante à da França durante a Revolução Francesa. A igreja estava tão cheia de vida e de poder que a sociedade inteira foi afetada. Além do mais, a influência daquele despertamento evangélico na vida do século passado é algo que também é admitido livremente por todos os que estão cientes dos fatos. Na verdade, a mesma coisa aconteceu 100 anos atrás, no avivamento ao qual tenho me referido, e o mesmo sucedeu em cada avivamento. Isso é o que encontrarão se voltarem atrás na história. A igreja não foi sempre como ela é hoje. Lemos a respeito desses tremendos períodos de vida, de vigor e de poder. Ah, sim, mas o que também percebemos, e é porque isso que é tão encorajador olhar atrás, é que esses gloriosos períodos de avivamento e de despertamento muitas vezes se seguiram a períodos de grande secura, indiferença, apatia e entorpecimento na história da igreja. Em cada caso, quando encontramos estes grandes picos, também encontramos as depressões. Fica evidente que a igreja muitas vezes foi o que ela é hoje, influenciando tão pouco a vida da sociedade do mundo, tão destituída de vida, de vigor, de poder, de testemunho e de tudo que o acompanha. Vocês descobrirão que isso aconteceu muitas vezes antes. Tem havido a mesma desesperada e urgente necessidade que nos confronta hoje. E então, depois disso, vem um poderoso revigoramento, um derramamento do Espírito de Deus. Aí está uma boa razão para voltar atrás à história do passado, em vez de apenas olharmos para os nossos próprios problemas, dizendo, muito bem, o que poderíamos fazer para melhorar a técnica e os nossos métodos acerca disso ou daquilo? Devemos voltar atrás e aprender esta lição da história, a existência dessas terríveis depressões e a única maneira em que a igreja pode ser elevada acima delas novamente. Meu segundo princípio é este, e creio que até mesmo uma leitura superficial da história da igreja vai demonstrar este princípio de forma clara, que cada vez que aparece um destes grandes, gloriosos e poderosos períodos, descobrimos que, em cada caso, parece ser um retorno a algo que a igreja experimentou antes. Na verdade, vou mais longe. Vocês descobrirão que cada um deles parece ser um retorno ao que lemos no livro de Atos. Sempre que a igreja é avivada desta forma, ela parece fazer o que Isaac fez. Ela volta a algo que aconteceu antes, tornando a descobrir e encontrando a antiga fonte de suprimento. Não conheço nada mais notável na história da igreja do que esse princípio. Leiam a história dos grandes avivamentos com os quais Deus visitou a igreja através dos séculos. E vocês descobrirão que sempre parece ser quase precisamente a mesma coisa. Então, examine-no de outra forma. Depois de examiná-lo historicamente, investigue-no geograficamente. Leiam a história dos avivamentos na Inglaterra, na Grã-Bretanha, na América, na África, na China, na Manchúria, na Coreia, na Índia. Não importa onde vocês forem, qualquer parte do mundo que escolham. Não importa onde vocês estiverem, nem quando descobrirão cada vez que o que aconteceu e o que está acontecendo parece ser uma repetição exata do que sempre aconteceu em tais períodos, em tais ocasiões. Ora, isso certamente é algo que não podemos ignorar. Em nossa desesperada necessidade na época atual, nesta urgente necessidade de vida e de poder, desta água sem a qual nada podemos realizar e sem a qual nem sequer podemos sobreviver, aqui está um grande registro e testemunho que nos vem do passado. Deus tratou de tais ocasiões no passado e Ele ainda é o mesmo. Há um suprimento disponível, se tão somente formos a Ele e o buscarmos. Essa é a mensagem. Isso, então, me leva ao meu princípio seguinte. Isaac, em sua sabedoria, decidiu voltar. Ele queria assegurar um suprimento certo. Por conseguinte, ele mandou que os seus homens voltassem àqueles velhos poços que tinham sido escavados por seu pai Abraão. E quando eles voltaram aos velhos poços, descobriram que os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lemos exatamente a mesma coisa no versículo 15. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão
pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Em outras palavras, eles voltaram aos velhos poços. Sim, mas embora a água ainda estivesse ali, eles não podiam vê-la. A água não estava disponível e eles não podiam usá-la. Este é um quadro maravilhoso, não é mesmo? Ali nas profundezas está aquele antigo, puro suprimento de água. E aqui estão homens em desesperada necessidade. Eles dizem, ora, a água está aí. Todavia, o problema é, como podemos ter acesso a ela? O que aconteceu aqui? O que saiu errado? Porque não estamos vendo a água? Porque não podemos ter a água com as nossas jarras? E a resposta é que os filisteus tinham entulhado os poços. Eles tinham entulhado os poços com terra, lixo e refúgio, de forma que, embora a água estivesse ali, ela não estava disponível e nem sequer visível. Se há uma coisa que quero enfatizar mais do que qualquer outra, é este princípio. Meus caros amigos, há somente uma explicação para a situação da igreja cristã hoje. É obra dos filisteus. A água está ali. Então, por que não a vemos? Porque não podemos bebê-la. Os filisteus estiveram aqui e entulharam os poços com terra, lixo e refúgio. Essa é a questão imediata que nos confronta. E uma coisa que me tenta às vezes a me impacientar é que a igreja parece não ver ou compreender isso e não está disposta a enfrentá-lo. O que me impacienta ainda mais é que tantos evangélicos não estão prontos a enfrentar isso. Não sou um polemista, diz um homem. Gosto de pregar um evangelho positivo. Devemos ser gentis e amorosos. Não devemos ser críticos nestes dias, pois o problema é tão urgente. Devemos todos estar lado a lado. Se um homem se declara cristão, vamos todos nos reunir sob o mesmo teto. Ora, eu insisto que, enquanto vocês favorecem esse tipo de pensamento e mentalidade, o problema irá de mal a pior. A causa do problema é obra dos filisteus e nada mais do que isso. Portanto, permito-me enfatizar isso colocando-o da seguinte forma. O problema que confronta a igreja hoje não consta nas novas circunstâncias em que nos encontramos. Todavia, é isso que sempre estão nos dizendo, não é mesmo? Até mesmo ao ponto de estarmos todos cansados de ouvi-lo. O rádio, a televisão, o automóvel e todas as coisas que estão sendo oferecidas ao homem moderno, essas, dizem-nos, são o problema real. A igreja nunca travou em sua vida uma batalha como a que está enfrentando na atualidade contra todas essas coisas que levam as pessoas a se afastarem dela. Pensamos que somos tão peritos nessas coisas, não é mesmo? No entanto, elas são completamente irrelevantes, cada uma delas. Permitam-me lhes dizer por quê. Essas coisas sempre existiram, embora em formas diferentes. E é por isso que é tão importante conhecer a história. Antes do despertamento evangélico de 200 anos atrás, as igrejas estavam tão vazias quanto estão hoje, ou talvez ainda mais, e não conseguiam fazer com que as pessoas viessem para ouvir a pregação do evangelho. Por quê? Porque estavam interessadas em outras coisas. Todavia, dirá alguém, não tinham televisão naquela época. Eu sei disso. Entretanto, gostavam de brigas de galos e jogos de cartas. Gostavam de jogar e de beber. O mundo nunca padeceu de falta de desculpas para não ir à igreja para ouvir a pregação do evangelho. O pensamento de hoje em dia é monstruosamente superficial. Só porque uma mudança na forma dos prazeres, pensamos que a situação é completamente nova. E falamos a respeito deste problema do século XX e todas as coisas que estão contra nós. O inferno e o diabo sempre estiveram contra nós. O mundo sempre odiou a mensagem e as pessoas do mundo sempre encontram uma desculpa para evitá-la. Este argumento não tem qualquer base. Ah, mas espere um momento, alguém dirá. E quanto aos avanços na ciência? Talvez você esteja certo no que diz sobre os pecados de 200 anos atrás e de 4.000 anos atrás, porém, meu caro senhor, o que diz acerca dos avanços no conhecimento? Aqui está o nosso problema. Aqui está algo peculiar que se aplica somente ao século XX. Um decreto foi aprovado em 1870 com respeito
a educação popular. E se ignorar isso, estará contradizendo os fatos. Todos hoje têm acesso à educação, todos têm acesso ao conhecimento, e assim aprendem desses grandes homens fatos relacionados com a ciência e com o átomo. O homem moderno é culto e tão sofisticado, e temos todos esses tremendos avanços na ciência em todas as áreas. Você quer que criamos que o problema e a situação ainda são exatamente os mesmos? Sim, quero. E por uma boa razão. É que todos esses tremendos avanços no conhecimento científico não têm absolutamente nada a ver com o problema. Absolutamente nada. Se vocês pudessem me mostrar como este avanço no conhecimento em qualquer nível pode fazer uma diferença diante de Deus, eu estaria pronto a escutar. No entanto, não faz diferença. Ele é o Deus que criou a terra. O homem está apenas começando a descobrir o que Deus fez, o que Deus tem feito e o que Deus ainda está fazendo. Portanto, como veem, não faz qualquer diferença para Deus. Que vislumbre do conhecimento humano pode influenciar ou afetar este problema de Deus e o homem, e da alma do homem em relação a Deus? E o Senhor Jesus Cristo, quem é Ele? E o que tem feito? O que o conhecimento moderno tem a ver com isso? Absolutamente nada. Ainda mais do que isso, quero trazer outra coisa à sua atenção. Falamos a respeito do nosso conhecimento moderno como se ele tivesse mudado a situação toda. Se vocês lerem a história da igreja 250 anos atrás, descobrirão que aquele foi o período do deísmo, o período que antecedeu o grande despertamento evangélico daquela época, o período em que as pessoas, como já mencionei, não frequentavam lugares de adoração. Por quê? Por causa do seu conhecimento. E eles diziam exatamente a mesma coisa. Houve um grande despertamento científico na metade do século XVII. Foi a época de Isaac Newton e outros. Harvey tinha descoberto a circulação do sangue. A sociedade real tinha sido fundada, como vocês devem lembrar, no começo do reinado de Charles II. O mundo todo tinha se tornado científico e racional. Leiam acerca da luta que a igreja teve com o racionalismo. Vocês descobrirão que, no fim do século XVII e no começo do século XVIII, as pessoas estavam dizendo exatamente as mesmas coisas que estão dizendo hoje. Tudo devido a esse novo conhecimento, essa nova sabedoria. A física, a astronomia e muitas outras ciências vieram à luz. E nisso, diziam, estava o problema. A verdade é que a igreja sempre teve que confrontar esse mesmo argumento. Isso é tão irrelevante e fútil hoje quanto foi nos séculos passados. Permitam-me mencionar ainda outro argumento que está sendo levantado pela igreja. Além das nossas circunstâncias singulares e dos avanços no conhecimento, temos também a igreja dividida. Isso, somos informados, é o problema. Naturalmente dizem, você está certo quando enfatiza que a situação é desesperadora e que, a não ser que algo aconteça e aconteça logo, o futuro todo da igreja está em risco. Entretanto, continuam, há somente uma causa e explicação para tudo isso, a igreja dividida. Devido a isso, a questão está sendo enfatizada acima de tudo o mais, é a necessidade de união na igreja. Devemos nos unir, devemos todos ser uma unidade em uma grande organização e então seremos capazes de enfrentar o problema. Dizem que nunca seremos abençoados enquanto a igreja estiver dividida. Não podemos evangelizar enquanto a igreja estiver dividida. Essas são as suas declarações. Qual é a resposta a tudo isso? Novamente, está tudo relacionado com a história da igreja. Essas pessoas não a leem. E se por acaso a leem, logo esquecem o que leram. Estão tão cegas pelos seus próprios preconceitos que negam fatos óbvios. O primeiro desses fatos é que no passado, mesmo quando a igreja estava severamente dividida, mais ainda do que está hoje, Deus enviou avivamento. A igreja experimentou grandes bênçãos. Havia intermináveis divisões na igreja há 100 anos, na América e na Irlanda do Norte. Os cristãos estavam divididos nas mesmas denominações em que estão hoje, e até mais do que hoje. Todavia, embora esses fossem os fatos, Deus enviou a sua bênção e derramou o seu Espírito.
É uma mentira dizer que a divisão na igreja é a causa da ausência de bênçãos. Não é assim, pois a história revela claramente que Deus envia a sua bênção mesmo quando a igreja está dividida, e que a vinda do avivamento tem dois efeitos principais. Ele abençoa praticamente todas as denominações, independente de suas divisões, e por um tempo as congrega numa maravilhosa união. Nada promove unidade espiritual mais do que um avivamento. No entanto, um avivamento invariavelmente tem outro efeito também. Ele cria uma nova divisão, porque aqueles que experimentaram a bênção e o poder de Deus se unem de forma natural e se tornam uma unidade. Há outros, porém, que não gostam do que está acontecendo, que o criticam e condenam, que estão do lado de fora. E é aí que acontece a divisão. John Wesley nunca quis abandonar a igreja da Inglaterra, mas o metodismo dele foi forçado a se separar. A divisão foi causada pelo avivamento, e isso aconteceu sempre que houve um avivamento. Considerem a Reforma Protestante. Lutero não tinha intenção de dividir a Igreja Católica Romana, contudo, a bênção do avivamento dividiu a Igreja de Roma entre protestantismo e catolicismo romano. É sempre assim. É pura história. No entanto, dizem-nos que o obstáculo ao avivamento é a igreja dividida. Isso é puro entulho. É o entulho dos filisteus. É uma das coisas, entre outras, que estão se interpondo entre nós e a água e o suprimento que necessitamos tão desesperadamente. Então devemos repudiar todas essas coisas e compreender que esses não são os obstáculos nem constituem o problema. O problema, como Isaac descobriu, é que esse abominável trabalho dos filisteus tem entulhado os poços, escondendo a água e se interpondo entre o povo e as bênçãos de Deus. Em seguida, então, devemos prosseguir considerando o que é esse trabalho dos filisteus. Devemos ser sinceros e abruptos. Devemos ser francos e claros. Devemos ser corajosos em nossas convicções. Precisamos do testemunho do Espírito Santo ao fazermos isso. Que oremos por isso. Que Deus nos dê mentes honestas para enfrentar os fatos como eles são, para que possamos ver a causa real do problema e para que, depois de a discernirmos, possamos seguir o exemplo de Isaac e tirar o lixo dos filisteus para termos novamente acesso ao antigo suprimento da água de Deus, o poder do Espírito. Roguemos para que possamos entrar com todo o povo de Deus, num período de rara bênção e um poderoso derramamento do seu Espírito Santo.